Boa tarde. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma palestra da Campus Party. Agora teremos a palestra Na Linha de Frente, Trem Hospital na Ucrânia, com a Clara Matos. A Clara é formada em Relações Internacionais pela PUC-Rio, em Direitos Humanos e Internacionais. Iniciou carreira em captação de recursos na área de desenvolvimento institucional e organização de direitos sexuais e reprodutivos. Atualmente é responsável pela área de parcerias corporativas dos Médicos Sem Fronteiras no Brasil. Seja bem-vinda, Clara. Bem, muito obrigada. Queria agradecer muito o espaço aqui da Campus Party para Médicos Sem Fronteiras e também a parceria da Gouveia. Para a gente está sendo um grande prazer estar aqui divulgando o nosso trabalho. Nós somos uma organização de ajuda humanitária e eu vou apresentar um pouquinho do nosso trabalho para vocês. Enfim, e falar um pouco do trabalho de inovação que a gente tem dentro da organização, como a gente leva cuidados médicos humanitários hoje em dia, enfrentando contextos como o conflito entre Rússia e Ucrânia. Não está passando. Algumas questões técnicas, foi. Eu vou pedir para começar com esse vídeo que introduz um pouco o nosso trabalho. E, enfim, não é o outro slide, isso. Pode dar play no vídeo, por favor. This is Captain speaking. We are proceeding to that point. We are 25 miles away. This is not camp, this is prison. We not go, because if we go back, it's a big problem. Stop bombing hospital, stop bombing health workers, stop bombing patients. Muito obrigada, pode passar. Bem, somos uma organização de ajuda médica humanitária. Nossa missão é levar cuidados médicos de qualidade, obrigada, querido, em contextos de crises humanitárias, né? O nosso foco vão ser cuidados médicos, embora eventualmente a gente assuma outras frentes de ajuda humanitária. Tem alguns locais que, por conta dos nossos princípios, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, só a gente consegue acessar. Por conta de questões de segurança, você tem que negociar um acesso humanitário e a gente, às vezes, acaba assumindo outras frentes. Mas o nosso objetivo vai ser sempre levar um cuidado médico. Bem, todo esse trabalho ele só é possível porque, desde a nossa fundação, a gente atua com base nesses princípios humanitários. O princípio de independência é um dos mais relevantes. Hoje a gente é financiado, né? Os nossos fundos eles têm origem praticamente em recursos privados. No Brasil, 100% a origem dos nossos recursos são privados e, internacionalmente, mais de 97% dos nossos recursos são de origem privados. E isso garante que a nossa resposta humanitária seja desvinculada de poderes econômicos, políticos. Então, a gente não recebe recursos de governos. Então, a gente consegue acessar zonas de conflito com muito mais facilidade, porque a gente consegue garantir para as partes que o nosso trabalho ali é essencialmente para levar cuidados médicos para a população. Então, a gente não está atrelado a nenhum interesse escuso, né? Então, toda tomada de decisão da organização está pautada e baseada nas necessidades das populações em campo. A gente é também uma organização neutra, o que quer dizer que a gente não toma lado em contextos de conflito ou de grande polarização. A gente atende ambos os lados de conflito, né, em conflito. E
a única coisa que a gente pede é que ninguém entre fardado ou armado dentro das nossas estruturas de saúde. Somos também uma organização imparcial, bem guiada pela ética médica, então a gente atende todo ser humano que precisa de ajuda. A gente entende a saúde como um direito, né? Então, independentemente de filiação política, filiação religiosa, enfim, orientação sexual, a gente atende todos os seres humanos que precisam de cuidados médicos. E somos também uma organização muito transparente, não só em relação às nossas contas, enfim, como os nossos recursos são empregados, mas também uma organização que leva cuidados a populações que muitas vezes não estão empoderadas dos seus processos de saúde, não têm conhecimento, né, em como gerir a sua própria saúde. Então, todo o nosso trabalho ele é precedido por atividades de promoção de saúde. A gente vai conscientizar a população local sobre a importância da vacinação, sobre como você se contamina com determinadas doenças, práticas de prevenção, para que a população esteja empoderada do seu processo de saúde e possa ir gerir de forma autônoma, procurar as nossas estruturas de saúde e receber os cuidados médicos de que precisa. Bem, aqui é um pouquinho da nossa timeline, alguns destaques da nossa atuação. A gente foi fundado em 1971 por médicos e jornalistas, né? Então essa também é uma grande diferença de Médicos Sem Fronteiras. A gente acredita que o silêncio mata, né? Então, além de levar cuidados médicos de saúde, a gente tem um mandato de falar e sensibilizar a população sobre a situação que as pessoas, muitas pessoas enfrentam, né, no dia a dia, sobre as crises humanitárias que a gente atende e sobre as violações que a gente presencia em campo. A gente atua em grandes contextos, né, representativos aí da humanidade, o genocídio de Ruanda. Recebemos o Prêmio Nobel da Paz em 1999, justamente em função aos conflitos da década de 90, né, como eu mencionei, o genocídio de Ruanda, também tiveram todas as questões nos Balcãs. Com esses recursos, a gente fundou uma campanha de acesso a medicamentos para garantir que os medicamentos tenham preços acessíveis, né, principalmente às populações que se encontram em contextos, né, extremos. E também fundamos o DNDI, que é uma iniciativa de pesquisa, né, que desenvolve pesquisa para medicamentos de doenças negligenciáveis. Temos muitas doenças que a indústria farmacêutica não tem um incentivo de mercado para pesquisar tratamento. Então, a gente funda essa organização com esse mandato de realizar pesquisa para essas doenças negligenciáveis. A gente atuou no terremoto do Haiti, que foi uma das maiores respostas de ajuda humanitária do mundo, né, em 2010, não sei se vocês se lembram. Também atuamos na linha de frente da epidemia de ebola, sozinhos, né, na epidemia de ebola na África Ocidental. Para vocês terem uma ideia, né, a mortalidade do Covid fica ali entre 0,1% quando está, né, com o sistema de saúde controlado. O ebola tem uma mortalidade no mínimo de 60%. Então, é um vírus extremamente mortal e que a gente ajudou a conter, né, na Europa, na África Ocidental. E também, inclusive, participamos do processo de desenvolvimento da vacina, né, para o tratamento do ebola. Bem, em 2015, isso é um ponto do trabalho humanitário que pouca gente sabe. Infelizmente, muitas vezes a gente é alvo, né, de ataques, a gente está no meio de conflitos armados e muitas vezes a gente acaba perdendo profissionais para os conflitos que a gente atua. E em 2015 foi um ponto muito marcante na nossa história, em que o nosso hospital no Afeganistão, em Kunduz, foi bombardeado pelos Estados Unidos. E a gente perdeu dezenas de trabalhadores humanitários nesse bombardeio. E aí a gente fundou uma campanha que se chama Not a Target, não é um alvo, né, para justamente trazer luz ao respeito ao direito humanitário, né, que garante aos trabalhadores humanitários um espaço para trabalhar com segurança sem ser alvo, né, dos atores em conflito. Bem, desde 2016 a gente está lidando com uma crise migratória de refúgio muito grande, especialmente ali na região né, do Mediterrâneo, as rotas, né, de migração para a Europa. Hoje em dia a gente tem um navio, né, que faz buscas e missões de resgate mesmo de pessoas que estão naufragando no meio do Mediterrâneo, tentando chegar até a Europa, fugindo de conflitos armados né, no continente africano, no Oriente Médio.
Então, é uma crise que se estende até hoje, a maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial, e essa rota que a gente atende é a rota mais mortal de refúgio, de migração hoje em dia. Tivemos a atuação, o grande desafio de atuar na pandemia de Covid-19. O Brasil, inclusive, recebeu uma das maiores respostas de Médicos Sem Fronteiras à Covid-19. A gente investiu aqui no país quase, um pouco mais, na verdade, de 9 milhões de euros. A gente atuou em 12 estados. Em todos os ciclos, né, epidêmicos, trabalhando com o refreamento da transmissão comunitária, fazendo treinamento com profissionais de saúde, né, em controle e prevenção de infecções. A gente percebeu que a maior parte dos profissionais de saúde se infectavam na hora de colocar e retirar os EPIs. Então, a gente teve uma linha de frente muito forte em apoio aos profissionais de saúde aqui no país. E, enfim, gerimos leitos de UTI, cuidamos de trabalhos, né, de cuidados paliativos, e foi um trabalho que se estendeu a 100 países simultaneamente ao redor do mundo. Foi um grande desafio. E, nesse ano, a gente tem, né, o grande desafio da guerra da Ucrânia, que era uma coisa que acho que ninguém imaginava que iria acontecer. E é um conflito que ele é bastante complexo, eu vou falar um pouquinho dele mais à frente. Então, temos alguns desafios, como eu falei, atualmente, os migrantes, os refugiados, que estão cada vez, né, aumentando o número de pessoas em deslocamento forçado ao redor do mundo. Temos as mudanças climáticas, que também criam muitas catástrofes, né, que a gente chama de socioambientais, e criam condições também climáticas extremas em muitos locais que a gente atua. Tem o exemplo do Sudão do Sul, por exemplo, que é um dos menores emissores, né, de gás carbônico no mundo, e é um dos países que mais enfrenta os desafios das consequências das mudanças climáticas, né? Com as inundações, tem enchentes que são muito grandes, as populações ficam ilhadas, e são consequências muito fortes das mudanças climáticas. E também a gente tem percebido o aumento da insegurança alimentar, o aumento da desnutrição ao redor do mundo, especialmente junto, né, à população de crianças até 5 anos de idade. A desnutrição é uma doença, né, mas é uma condição muito cruel e que nos parte muito ainda do coração de, em 2022, estar tendo que atuar cuidando de desnutrição de crianças, né? Bem, essa é um pouco da nossa atuação internacionalmente. A gente tem mais de 60 mil profissionais pelo mundo, atuamos em 72 países. O nosso maior, né, investimento continua sendo no continente africano, que é um continente que, infelizmente, ainda tem um sistema de saúde mais debilitado, mas a gente atua no Oriente Médio, atuamos nas Américas, enfim, onde se mais precisa realmente de cuidados médicos. Hoje em dia, 31% dos nossos projetos ainda se dão em áreas de conflitos armados. Bem, e o nosso grande carro-chefe é a resposta de emergência. Muita gente confunde, né? A maioria das organizações sociais, organizações internacionais, elas trabalham com desenvolvimento. A nossa pegada é muito mais voltada à resposta de emergência, chegar muito rápido em contextos de crise humanitária. Hoje em dia, né, ao longo desses 50 anos, a gente desenvolveu uma expertise muito grande para conseguir chegar né, junto a crises humanitárias com suprimentos e com profissionais dentro de 24 horas. E a gente só consegue fazer isso porque a gente tem uma cadeia logística muito elaborada, é uma cadeia interna dentro da organização. A gente já mantém os kits, né, pré-embalados de suprimentos, então, hospital inflável, kits de vacinação, kits cirúrgicos, centros cirúrgicos portáteis, tudo isso a gente já mantém pré-embalado no nosso centro de logística, e quando ocorre alguma crise a gente consegue carregar os caminhões de uma forma muito veloz e chegar nos contextos de crise muito rapidamente, justamente porque 72 horas, né, as primeiras 72 horas de uma crise humanitária são as mais críticas, né? É o período que a gente pode mais salvar vidas. Então, por isso a gente se esforça muito para chegar nos contextos com a maior velocidade possível e, enfim, atender à situação de emergência as pessoas que precisam de apoio.
Bem, aqui eu não vou ficar falando muito, mas é um pouco da nossa rede logística, né? A gente tem carro, caminhão, moto, a gente realmente empenha tudo que a gente pode, o navio, como eu mencionei, bicicleta, a gente tem até o burrinho, que eu não pude botar aqui nessa apresentação, mas às vezes a gente, para chegar até as populações que mais precisam, a gente precisa dos burrinhos. Enfim, a gente realmente emprega tudo que a gente pode para realmente chegar às populações que mais precisam de ajuda. E é um trabalho que é todo interno da organização. A gente tem organizações, né, que ficam debaixo do nosso guarda-chuva, que é a MSF Supply e a MSF Logistic, que garantem que os suprimentos estejam, né, onde os profissionais estão atuando e para que eles tenham as ferramentas que eles precisam para fazer esse atendimento humanitário. Bem, aqui é só um pouquinho para vocês entenderem como funciona a logística da organização. Tudo começa no campo, né? A gente faz um diagnóstico no campo para, enfim, os próprios profissionais garantirem e passarem as informações do que eles precisam, quais suprimentos eles precisam. Então, a gente faz toda uma avaliação do contexto para mobilizar toda a estrutura, tanto de compras, né, para a gente adquirir também os suprimentos que, porventura, a gente não tenha nos nossos centros de logística, como também para carregar os aviões para que eles cheguem até ao projeto. E tudo isso a gente passa por controle de qualidade, controle de quantidade também, do quanto que a gente precisa para atender, né, essa crise em específico. Opa, passei demais. Isso. E hoje em dia a gente consegue mandar suprimentos, né, muito rapidamente, como eu mencionei, e esses suprimentos que a gente manda, eles cobrem 3 meses de operação da resposta humanitária. Então, é um trabalho que ele é bastante complexo, né? Muitas vezes as pessoas não imaginam a complexidade de se levar ajuda humanitária, mas é realmente muito complexo, tem uma expertise muito grande por trás para a gente conseguir realizar o nosso trabalho. Eu sou brasileira e há mais de 6 anos trabalho no Centro de Distribuição Logística de Médicos Sem Fronteiras, aqui em Bruxelas, na Bélgica. Sou responsável pela equipe de produtos, uma equipe focalizada em validar a qualidade de medicamentos e produtos médicos e não médicos. Por aqui, nesse armazém de 18.000 metros quadrados, saem suprimentos e ajudas necessárias para as emergências e as missões onde a Médicos Sem Fronteiras atua no mundo todo. Por aqui, a intensidade não para. Estamos trabalhando dia e noite, 7 dias por semana, para entregar o mais rápido possível toda a ajuda médica necessária. Até então, só de Bruxelas, foram enviados mais de 10 caminhões, o que é muita coisa. Isso representa muito mais do que 400 metros cúbicos de material médico. É daqui onde produzimos os kits médicos ou kits cirúrgicos que são enviados para a urgência da Ucrânia. São kits que contêm materiais médicos, medicamentos, produtos cirúrgicos para um melhor atendimento aos traumas de guerra. Por aqui, como vocês podem ver, são todas as malas onde levarão os kits médicos e os kits cirúrgicos. São malas que devem ser facilmente transportáveis à mão e de uso imediato. Bem, então esse é só um exemplo aí de como que a gente mobilizou nossa logística para atender, né, conflito armado ali entre Rússia e Ucrânia. Quando a gente fala de medicina de guerra, a gente está falando de uma medicina bastante específica e bastante crítica, porque a gente tem que cuidar de situações muito extremas. Então, fazer cirurgias, fazer amputações, fazer, enfim, curativos. As pessoas perdem a audição por conta das explosões. Então, os suprimentos, eles são essenciais para a gente fazer esse atendimento. E boa parte do nosso trabalho envolve também muita inovação. A gente tem que trabalhar com o que o contexto permite para a gente conseguir realmente atender as pessoas de uma forma
adequada, né, e com qualidade. E uma das inovações que a gente trouxe para a resposta, né, à guerra na Ucrânia foi esse trem de evacuação médica. É um trem, eu vou chegar um pouquinho para cá para vocês conseguirem ver o mapa. É um trem que ele pega os feridos, as pessoas que precisam de cuidados médicos aqui no leste do país, que é onde o conflito está mais tenso, que é justamente onde fica a fronteira com a Rússia, né, da Ucrânia com a Rússia. Então, a gente pega os pacientes no leste e evacua eles para o oeste, onde a estrutura hospitalar está mais preservada, porque a guerra não está tão intensa no lado oeste do país. E é uma viagem de 20 horas em que a gente consegue estabilizar os pacientes. Então, dentro desse trem, a gente tem desde geradores de energia, geradores de oxigênio, a gente tem leitos, né, para casos leves e moderados e também leitos de UTI. A gente consegue fazer cirurgias, conseguimos fazer, enfim, amputações, fazer todo atendimento médico necessário dentro dos vagões do trem, enquanto a gente transporta os pacientes para que eles possam ter acesso ao hospital no oeste do país e enfim, receber os atendimentos que eles precisam. Você pode dar play para mim, por favor? Я сразу в подвал, ну не успел, и взорвалась, не успел ускочить. Я упала, а потом поползла до кровати. Там море крови было. We are on MSF medicalized train. We are on our way to Pokrovsk in the east of Ukraine. We're going to pick some war wounded and other seriously ill patients, stabilize them on the train, and after a 20-hour journey, we're going to disembark them in Lviv, in the west of Ukraine. This train is very unique. It was developed specifically for the context here in Ukraine. We have to remember this is still a very active conflict where transporting a big number of patients over a large distance can be very insecure. We've been very busy since we started on the 31st of March. We've done until now 18 journeys, and this is the journey number 19. Over those 6 or 7 weeks, we managed to evacuate 547 patients, including 78 orphans who were evacuated from an orphanage. Метронидозол 16 лейбокс, лучше никаких антибиотиков. Сейчас можно метронидозол 40 мг. Инфузия равномерно 2 литра, 4 мешка. What is not comfortable? This patient had the blast injury 18th of May. Unfortunately, he is deaf, and it complicates our conversation with him. I just asked him if he is feeling pain, if he is feel comfortable, what can we do for him. Had absolutely different types of wounds. We saw a lot of amputations, traumatic amputations. We saw a lot of shrapnel injuries of the abdominal cavities, thoracic cavities, head injuries, some multiple injuries of soft tissues but severe burns, anything which can be a result of blast trauma. We saw everything, some polytraumas and so on. Все пам'ятаю, у мене в ушах задзвеніло, кругом пиляка пішла. Мене з ног збило і ногу отак подвернуло під мене. Все. Страшно було, звісно. А як воно стріляли, дом трясся весь. Гуділо все. Непонятно, куди що летить. Страшно було. Bem, esse é só um dos exemplos, né, de inovação no trabalho da organização. A gente tem hoje em dia mais de 60
projetos incubados de inovação, e tanto na área de pesquisa médica, também pesquisando medicamentos, tratamentos, enfim, e outras formas de levar cuidados às populações que a gente atende, mas também na frente de tecnologia operacional. Então, hoje em dia, a gente desenvolveu um aparelho de ultrassom portátil, que é um tablet que a gente consegue levar com muita facilidade, atender feridos de guerra, enfim, sem ter, né, o trambolhão, que é o aparelho de ultrassom tradicional. A gente mobilizou a tecnologia de impressão 3D para fazer próteses, né, aos feridos de guerra dos conflitos de Oriente Médio. Essas próteses, elas têm 1/10 do custo das próteses no mercado internacional, e a gente consegue fazer isso em loco num hospital na Jordânia. E o paciente ele é acompanhado por uma equipe multidisciplinar para garantir, né, que ele recobre as suas atividades do dia a dia e sua dignidade. Então, a gente trabalha muito com a inovação justamente para garantir a qualidade do nosso trabalho, mesmo em contexto com pouca infraestrutura. E a gente precisa ser criativo até chegar ao ponto realmente de adaptar um trem para atender as pessoas que mais precisam. Bem, aqui são só algumas fotos também do trem, né, que a gente apresentou agora. É um trabalho que, enfim, é bastante sério, mas cada vida aí, né, que a gente está falando são pessoas com sonhos, com família, enfim, e a gente se sente muito grato de poder estar na ponta. A gente sabe que a gente não resolve as causas, né, que levam as pessoas a estarem em situações tão extremas como essas, mas a gente acha que é muito importante a gente estar junto delas e mostrar que a vida delas importa e que, por isso, a gente está ali junto fazendo o nosso melhor para reconhecer a importância dessa vida. Bem, e por fim, todo esse trabalho, né, ele só é possível, embora, né, como eu falei, a logística, a inovação, elas são essenciais para a gente levar, né, cuidados humanitários, cuidados médicos humanitários para as populações. O que realmente viabiliza o nosso trabalho são as doações, né? Como eu mencionei, nossos recursos são praticamente todos de origem privada, aqui no Brasil 100% de origem privada, e a maioria desses recursos são pessoas físicas que fazem doações regulares para a organização, às vezes doações que são pequenas, mas que, num volume, consegue viabilizar todo esse trabalho. E a gente costuma falar que o doador ele é o primeiro elo da corrente de salvamento, né, das pessoas. Sem o doador ali, a gente não tem a cadeia de suprimentos, a gente não tem os suprimentos, a gente não consegue pagar os nossos profissionais para estarem em campo e, enfim, não conseguimos atender e salvar vidas. Então, para a gente é muito, muito gratificante, muito importante contar com a ajuda das pessoas para que esse trabalho seja possível. E antes de passar esse vídeo final da apresentação, queria convidar vocês, a gente está com um espaço aqui perto da arena, em frente à Arena de Drones, a gente está com o Iglu, que apresenta imagens dos projetos de Médicos Sem Fronteiras em 360, a gente está apresentando especialmente aqui na Campus Party as nossas missões de busca e salvamento e os nossos atendimentos aos refugiados, né, que estão indo, né, pegando essa rota mais mortal de migração, tentando uma vida melhor na Europa, fugindo de conflitos armados no continente africano. E vocês conseguem ter um pouquinho dessa experiência de como que é o trabalho em campo da organização aqui em frente à Arena de Drones. Vai ser um prazer recebê-los. E, enfim, pode passar o último vídeo. Muito obrigada.
É isso, muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou ficar feliz em poder esclarecer. Também vou estar aqui no espaço até às 8 e vai ser um prazer bater um papo com quem tiver interesse. Muito obrigada.